Olá, eu sou Streeter e esse será um vídeo tutorial ensinando como utilizar a ferramenta caneta do Photoshop, também conhecida como Pen Tool, para fazer reconstruções de mangá. Inicialmente, é necessário que você tenha conhecimento de como utilizar o básico do Photoshop. Você pode conferir outros vídeos tutoriais em nosso site, que é escoladescanso.com. E vamos lá. A ferramenta Pen Tool é esta aqui. Se você apertar com o botão direito do mouse, aparecem outras opções. No nosso caso, a gente vai utilizar apenas a primeira. O que ela faz? Ela serve para você traçar linhas retas, no caso de reconstruções, assim como linhas curvas. Isso permite que você consiga refazer desenhos que seria difícil com a ferramenta carimbo. Vamos lá. Para você colocar um ponto de âncora do Pen Tool, ao estar com a ferramenta selecionada, você clica. Se você quiser que este ponto tenha uma curva, você clica e arrasta para o sentido em que essa curva deve começar, a linha da curva. Por exemplo, eu clico e arrasto para cima, assim. E onde vai ser o destino da minha curva? Vai ser aqui. Eu posso clicar, formar essa curva, posso clicar e arrastar sem soltar e fazer uma curva diferente de acordo com o que eu queira. Apertando o seu botão Ctrl, você consegue, sem soltar ele, clicar normalmente e arrastar o seu ponto de ancoragem, ou também modificar uma âncora de curva. Caso você tenha visto que colocando um ponto não ficou exatamente como você queria, você pode pegar, movimentar e ajeitar do jeito que você quer. Tudo isso com o botão Ctrl pressionado. Se você apertar o botão Alt sem soltar, ele faz a mesma coisa que o Ctrl, porém você tem uma liberdade de mover somente um dos pontos da âncora de curva. Veja que a âncora de baixo não se move, eu só movo aquela que eu quero. Para que serve isso? Vai haver casos que você está fazendo uma curva e ela vai ter 3 ou mais pontos. Por exemplo, a curva começa assim, ela começa assim e ela faz assim. Pô, não ficou um formato de uma nuvem, eu queria um formato de nuvem. O que eu faço? Eu aperto Alt e eu tiro essa curva daqui. Assim, ela fica no formato de uma nuvem. Aqui embaixo a curva praticamente não existe, porque eu meio que escondi esse ponto de ancoragem da curva, coloquei no mesmo ponto de posição. Isto é útil quando você quer fazer curvas sem traçar muitos demarcadores solitários. Utilizando o mesmo demarcador, você traça uma curva que não é contínua, que tem essa quebra. E também ela te dá mais liberdade na hora de você mexer nas suas curvas sem impactar o resultado aqui embaixo. Se você mexer com Ctrl, você impacta o resultado aqui embaixo. Veja, eu vou mexer com Ctrl. Tá vendo que lá em cima mexe? Se eu mexer com Alt, lá em cima não mexe. Tendo ideia de como isso usa, e também com pouco treinamento para você traçar uma linha do jeito que você imagina, vem a parte bacana. Vamos fazer esta linha se tornar uh, da cor que a gente quer e da grossura que a gente quer. Vou criar uma nova camada somente para marcar a linha. Vamos chamá-la de linha caneta. Por enquanto é uma camada vazia, não tem nada nela. E vamos traçá-la com o pincel. Eu quero, por exemplo, que minha linha tenha 3 pixels.
e ela seja da cor preta, 100% escuro. Vamos fazer o seguinte, selecione a ferramenta caneta, trace uma linha do jeito que você pretende ou do jeito que você imagina. Com a linha traçada e com a ferramenta caneta selecionada, pressione o botão direito e teremos a opção traçar demarcador. Isto é, ela vai preencher a linha de acordo com a opção que você selecionar. No caso, eu quero selecionar com pincel. Você pode ter outros tipos de seleção. Você pode usar a ferramenta caneta para apagar uma linha ou uma curva do jeito que você quiser, para você borrar, para você criar nitidez. As opções são muitas. No caso de reconstrução de imagens, usamos principalmente a ferramenta ou pincel ou borracha, que elas nos dão um controle bem sólido e bem preciso na hora de fazer uma curva ou reconstruir ou apagar um desenho. Utilizamos pincel. Simular pressão, vou mostrar o que isso significa daqui a pouco. Vamos dar um OK. Nossa curva foi traçada, porém o demarcador ainda está aqui. Se ampliarmos, nós conseguiremos ver ele direito. Nosso demarcador ainda está aqui, porém o desenho já existe da curva. Podemos remover ele simplesmente selecionando a ferramenta caneta, botão direito, excluir demarcador. Agora só existe a nossa curva, o nosso desenho que fizemos. E essa curva está nessa camada. Isto quer dizer que, se a gente apagar ela, não afetará a camada de baixo. Como você já deve ter conhecimento, já deve ter visto no vídeo de como utilizar camadas e para que elas servem. Este vídeo vai terminar aqui. Próximos vídeos de ferramenta caneta teremos exemplos reais de reconstruções e como utilizá-la na prática. Muito obrigado.